Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer a leitura do mangá do capítulo 240 de Tokyo Revengers que saiu hoje. A galera que faz a tradução do capítulo pro português hoje foi mais rápida que eu, então não faz sentido eu ler em inglês. Então eu vou aproveitar o capítulo já traduzido para português. Agora eu vou iniciar a leitura, mas antes disso, por favor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e ativa o sininho para sempre ficar por dentro dos novos vídeos, ok? Vamos lá! Galera, como eu falei, mesmo estando o capítulo em português, eu tirei algumas falas, eu apaguei algumas falas para evitar eventuais problemas com o YouTube. Enfim, o nome do capítulo é Aposentada e eu vou ler agora o cantinho. O cara mais confiável da Toman, Mitsuya, entrou na gangue. Tirando isso, uma coisa muito preocupante está acontecendo. Aí esse início do capítulo se passa dentro da loja de motos do Inupi e do Draken. Aí o Takemichi e o Hakai falam: "O que a gente vai fazer?" E o Takemichi diz: "No final, algum de nós vai ter que falar, não é?" E o Hakai diz: "Sim." Takemichi continua: "Nós precisamos falar pra ele que está demitido do cargo de estilista." Só pode ser o Shifuyu, né? Aí o Hakai diz: "Sim." Estão morrendo de medo de falar com o Shifuyu, né? Percebe-se. Aí alguém fala: "De que estão falando aí?" E quem tinha falado essa frase, perguntando o que estão falando aí, foi o Shifuyu. Aí ele diz agora: "O que vocês estão sussurrando aí?" Aí o Takemichi fala: "Shifuyu!" Meio assustado, né? Aí o Takemichi fala: O quê? Sussurrando? E o Hakai: "Bem, não é nada." Aí o Takemichi fala: "Hakai, amigão, você precisa falar pra ele. Seu senso de estilo é horrível, você está demitido. A gente concordou nisso." Aí o Hakai fala: "Cala a boca, idiota. Você tá falando alto, ele vai escutar." O Shifuyu tá tão fissurado nesse negócio de Thousand Winters, emblema, uniforme, que o Hakai e o Takemichi estão morrendo de medo de falar pro Shifuyu que ele não serve pro cargo de estilista. Aí o Shifuyu fala: "Takemichi, no momento em que eu vi o Mitsuya no palco, eu pensei em algo." Aí em seguida, Takemichi, Shifuyu, Hakai e acho que pode ser o Inupi encontram o Mitsuya numa pracinha. Mitsuya fala: "Shifuyu, o que foi? Qual é a dessa formalidade toda?" Mitsuya tá muito estiloso, gente. Aí o Shifuyu fala: "Mitsuya-san, você pode ocupar o meu lugar nessa gangue?" Aí Hakai e Takemichi ficam olhando sem entender. Será que eles estão ouvindo isso mesmo, né? Aí Mitsuya também fica meio confuso e fala: "O que você quer dizer com isso?" Aí Shifuyu fala: "Minhas habilidades são mínimas se comparadas às suas. Mitsuya-kun, este lugar pertence a você. Glória a Deus." Aí mostra o Takemichi e o Hakai felizes da vida. "Shifuyu! Aleluia!" Aí ficam em silêncio por um tempo e o Mitsuya fala: "Certo, aceita ocupar esse lugar. Bem, então eu vou recriar o uniforme e o brasão da gangue para começar. Também vamos precisar mudar o nome. Deus é pai!" Viu, gente? Eu falei que isso ia acontecer. Descansa em paz, Thousand Winters, né? Foi bom enquanto durou. Aí o Shifuyu fala: "Hã?" O Hakai e o Takemichi estão felizes da vida, tipo, graças a Deus. Aí o Hakai fala: "Taka-chan!" E o Takemichi: "Mitsuya-kun!" Aí o Shifuyu: "Pô, calma aí, parceiro. Isso meio que... Pô, eu trabalhei duro nisso." O Shifuyu aceitou dar o cargo pro Mitsuya por ele ser mais adequado, óbvio. Mas ele tá triste. "Pô, eu tive tanto trabalho pra pensar no logo, no nome, e você vai mudar tudo de uma vez só? Mas tem que mudar, Shifuyu. Isso não tem condições." Aí o Mitsuya fala: "Nós vamos enfrentar a Kanto Manji, não é? Então precisamos levar isso a sério." Aí o Shifuyu fala: "Nós estávamos sendo sérios, tá bom?" Aí o Takemichi felizão: "Disse tudo, Mitsuya-kun!" E o Hakai: "Taka-chan! Sempre sendo a voz do povo." Aí mostra também o Inupi respirando fundo. "Ufa, graças a Deus, problema resolvido." Aí o Mitsuya fala: "Mais uma coisa, Takemichi." E aí você percebe que o Shifuyu ainda tá meio injuriado, né? Mas aceita que dói menos, Shifuyu. Takemichi fala: "Sim?" Mitsuya fala: "Patin e Peian também querem entrar. Estou ansioso pela primeira reunião." Aí Takemichi fala: "Patin-kun, Peian-kun." É o Peian se oferecendo, né, o seu cara de pau. Era pra ter chamado ele há muito tempo. Aí o Inupi fala: "Eu também falei com os irmãos Kawata." Aí o Takemichi fica espantado. E aí o Inupi continua: "Smiley tiltou com o fato de não ser o primeiro a ser chamado." Aí Takemichi riu: "Hahaha." Aí Hakai diz: "Estamos nos juntando de novo, né? Isso significa que somos 9. Nós somos os membros fundadores da sua gangue, Takemichi." Aí Mitsuya-kun faz assim com a mão: "Estamos contando com você, capitão."
O Mitsui tá tão bonito com esse corte, com essa tatuagem. Enfim, aí o Takemichi fala, Mitsuya-kun. Mitsuya diz, continuando, você vai convidar mais alguém? Aí o Takemichi fica uns segundos em silêncio e diz, sim, tem uma pessoa que eu preciso chamar. Alguns dias depois, Takemichi se encontra com alguém. E esse alguém é o Takeyomi, que ele diz o seguinte, quer se encontrar com a Senju? Takemichi diz, sim. Ela não atende celular, então eu... Aí Takeyomi diz, entendo. Ela tem estado pra baixo desde o conflito. Me segue. Aí nisso o Takeyomi e o Takemichi... Takemichi, que engraçado. Aí nisso o Takeyomi e o Takemichi chegam naquele esconderijo da Brahman, né? Aí o Takemichi fala, aqui não era o antigo esconderijo da Brahman. Foi mal, adiantei, eu falo Takemichi sem querer. Aí lembrando que antigamente nesse lugar eles faziam meio que umas lutas clandestinas, né, no estilo do filme Imbatível, né, com Boika. Só que a diferença é que nesse caso eles não estavam dentro da prisão, né, fazendo luta clandestina, com os ricos pagando. Enfim, aí o Takemichi percebe que a Senju tá sentada no degrau, cabisbaixa, e diz, Senju... Aí olha pra trás com uma cara de que não tá muito afim de conversar. Aí o Takemichi se senta no degrau, o Takeyomi tá um pouco mais atrás, e a Senju fala, já chega, Hanagaki. Eu aprendi a lição depois daquela luta. Eu não tenho chance de ganhar contra o Mike e nem contra o Salf. Detalhe que o Takemichi tá querendo recrutar a Senju, né? Por isso que ele foi lá. Mas ele apareceu com o pijama da Thousand Winters, né? Enfim. Acho que agora ele também incorporou o pijama. Vamos lá. Senju continua. Por causa de minha derrota, a Brahman acabou. Takeyomi tá ouvindo tudo em silêncio. Kawaragi Senju está aposentada. Takemichi diz, não, Senju. Ainda não é o fim. A Senju olha pra trás e diz, é realmente o fim. Não me resta qualquer força. Aí o Takemichi insiste, ainda não é o fim, Senju. Aí a Senju se vira, começa a olhar pra frente, né, sem encarar o Takemichi e diz, não me olhe com esses olhos. Takemichi fica em silêncio e Takeyomi fala, Senju, você sabe que vai se arrepender, né? E Takeyomi continua, a pressão pra você ser a mais forte, seus irmãos que foram primeiro, se perderam. Aí Takemichi olha pro lado sem entender, hã? E a Senju continua ouvindo calada. E Takeyomi continua. Mas eu surtando e Harucho se perdendo, isso não é sua culpa. E a Senju continua em silêncio. Senju continua olhando pra baixo, cabisbaixa, e diz, você está errado, Takeyomi. Eu tenho mantido isto em segredo até agora. Aí Takeyomi olha espantado, né, do que está falando. Takemichi também olhou espantado. E Senju continua. O motivo do Harucho ter se tornado alguém ruim e também a impulsividade do Mike. Eu sou a responsável por tudo isso. E essa imagem aqui da Senju vazou, né, antes da hora. Aí ficou um silêncio por um tempo, né? Ninguém tá entendendo nada, o que ela quer dizer com isso. Aí Takemichi fala, hã? Isso... O que você quer dizer com isso, Senju? Aí Senju continua calada, e aí vem um flashback da Senju. Essa imagem de baixo também vazou antes da hora. Aí a Senju narrando. Os três sempre estavam juntos naquela época. Mike, Baji e o Harucho. E eu sempre estava os seguindo. E a mini Senju fala, esperem por mim! Detalhe que essa página inteira tinha vazado. Eu postei isso aqui no YouTube, um shorts, e também no Instagram, falando sobre isso. E, enfim, aqui no cantinho. A Senju visita seu passado. Uma revelação sobre o Mike e o Harucho aparece. E a sacanagem é que terminou bem nessa hora, emocionante, né? Todo mundo que viu o spoiler tava super ansioso pra saber qual era a história e no final só capítulo que vem. Enfim, galera, mas não vai embora, continua aqui comigo, porque a partir de agora eu vou dizer minhas considerações sobre esse capítulo e o que eu imagino que deve acontecer nos próximos, e tem bastante coisa que eu quero falar sobre o Sanzo. Galera, no vídeo da semana passada, eu falei que Smiley e Angry serão recrutados em breve para Thousand Winters. Eu até comentei que o Smiley iria reclamar que demoraram a chamá-lo, né? Enfim, segundo uma pista deixada pelo Ken Wakui, o dia muito esperado estava logo na esquina. E de fato, isso já aconteceu no capítulo de hoje. Na verdade, eu comentei que essa pista poderia significar algo a mais, ou seja, não só o Smiley e o Angry, mas também Patin e Pei-Yan deveriam ingressar na Thousand Winters. Outra coisa que eu comentei no vídeo passado foi que o ingresso do Mitsuya na Thousand Winters significava que ninguém mais precisava se preocupar com o uniforme da gangue, que seria consertado. Além disso, eu também falei que, enquanto conselheiro, ele também poderia sugerir a mudança no emblema e no nome da gangue. Quem já tinha me dado um voto de confiança e acompanhou o vídeo, já soube de todas essas novidades em primeira mão. Então, galera, vale a pena se inscrever no canal, porque eu tenho trazido conteúdo de qualidade
e todas as minhas teorias têm embasamento, principalmente em pistas deixadas pelo Ken Wakui e outros detalhes que estão nas entrelinhas. Aproveita que você vai se inscrever, caso ainda não tenha feito isso, e já deixa o like no vídeo, porque depois você vai esquecer. Mas voltando, galera, quando o Shifuyu surgiu com essa história de Thousand Winters, eu insisti que isso não seria definitivo, que o Ken Wakui só estava despistando a gente. E agora, o que eu venho falando há semanas está se tornando realidade. Com relação ao novo nome, até pode ser Black Dragons, no caso, a 11ª geração. Mas honestamente, como a ideia do nome deve partir do Mitsuya, eu apostaria em um nome inédito que eu já venho defendendo há um tempão: Tokyo Revengers. Nesse vídeo de teorias que está aparecendo na tela, eu expliquei que esse nome pode ser uma pista deixada pelo Ken Wakui, mas quem tiver curiosidade depois assiste a esse vídeo. Com relação à fala do Mitsuya de que as coisas precisam ser levadas mais a sério agora, se eles realmente têm a intenção de lutar contra Kanto Manji, o Mitsuya tem toda a razão em falar isso. Afinal, esse negócio de brincar de ser delinquente já ficou no passado. Agora a situação é muito séria porque existe muita coisa em jogo. Todos estão abdicando de algo para estar na gangue. Isso sem contar que eles já viram várias pessoas morrendo, né? Emma, Izana, Kizaki, Draken, South. E me parece que essa fala do Mitsuya também significa que o alívio cômico que envolvia principalmente o Shifuyu e a Thousand Winters, né? Com toda aquela história de emblema, com o PJ, toma aqui, veste esse pijama. Enfim, isso vai acabar a partir de agora e vamos entrar numa fase mais séria do mangá. Com isso, em breve teremos novidades sobre a futura extinta Thousand Winters. Nome, emblema e uniforme devem ser apresentados lá para o capítulo 242, 243, porque o próximo capítulo provavelmente vai ser focado na impulsividade negra do Mike e na história do Sanzo. E sobre esse assunto temos bastante coisa para conversar, mas daqui a pouco. Galera, como eu já venho falando nos vídeos, o Ken Wakui tem o costume de dar spoiler no seu Twitter de coisas que irão acontecer no mangá. Hoje, no dia 1º de fevereiro, às 3 horas da manhã, ele postou uma imagem da Tenjiku chegando na estação de Shibuya, que está no capítulo 124. Só para relembrar rapidamente o contexto dessa imagem, a Tenjiku começou a caçar a galera da Toman. Eles já tinham atacado a Kun, Yamagishi e Makoto. Aí o Shifuyu mandou o Takemichi fugir com a Kun enquanto ele atrasava a galera da Tenjiku. Mas foi aí que surgiu o Mochi e o Shifuyu tomou uma coça. Ao postar a imagem da Tenjiku, o Ken Wakui escreveu o seguinte: as mercadorias também estão disponíveis. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe do capítulo 234. Na tradução em inglês e em espanhol desse capítulo, quando acabou a Batalha das Três Deidades, constava na tradução que a Kanto Manji took over, ou seja, assumiu a Rokuhara Tandai. Só que em português, a tradução que aparece é que a Kanto Manji destruiu a Rokuhara. E em termos de semântica, existe uma diferença grande entre assumir e absorver, que leva à interpretação de que toda a Rokuhara agora faz parte da Kanto Manji, e destruir, que leva a entender que cada um da Rokuhara pode tomar o rumo que escolher. Eu não estou apontando o dedo para ninguém, não estou criticando nenhuma tradução, eu só estou apenas chamando atenção para o fato de que nesse painel existe uma diferença de tradução com sentidos opostos. Infelizmente, ainda não podemos tirar a dúvida usando a tradução oficial da JBC, porque esse capítulo ainda não saiu em português. Enfim, gente, eu só quis trazer essa questão porque tem a ver com a imagem postada hoje pelo Ken Wakui, sendo que a tradução em português casa melhor com o tweet do mangaka, de que tem uma galera que era da Tenjiku que está disponível para ser recrutada. Então, em tese, poderia haver uma galera da Rokuhara Tandai que se recusou a afiliar ao Mike e cujo destino pode estar em aberto. De qualquer modo, essa imagem postada pelo Ken Wakui pode representar que veremos os antigos reis celestiais da Tenjiku em breve. E se realmente tiver uma galerinha da Tenjiku disponível no mercado, seria bem interessante se o Kakucho fosse recrutado pela Kanto Manji. Ele seria um aliado importante porque é o tipo de cara que consegue desequilibrar uma luta. Basta lembrar que ele derrubou metade da Toman em questão de segundos na batalha contra a Tenjiku. Por mais que o Kakucho tenha afinidade com o Takemichi, tem toda aquela questão da lealdade do Kakucho. Depois que o Izana morreu,
ele perdeu o seu rei. Talvez por ter sido derrotado pelo Mike, o Kakucho o reconheça como um novo rei. Mas por outro lado, pode ser que o Kakucho reconheça o Takemichi como tal. Então, para mim, o Kakucho pode seguir qualquer caminho. Enfim, por mais que a Thousand Winters já tenha 9 membros contra possíveis 7 membros principais da Kantomanji, a Thousand Winters não é forte o suficiente para derrotar a Kantomanji, ainda mais se o Kakucho estiver na gangue. E eu vou repetir uma coisa que eu já venho falando nos vídeos. A Senju é imprescindível para Thousand Winters. A gangue tem número, mas não tem tanta força assim. E faltam algumas coisas na Thousand Winters. 1. Alguém que tenha perfil porradeiro, que derrube várias pessoas de uma vez só, abrindo caminho para chegar ao líder. Quem me parece ter esse perfil? Taiju, Waka e Benkei. 2. Alguém que tenha condições de desequilibrar a luta, que para mim é o Kakucho e Senju. E 3. Figurantes. Seria bem útil ter os figurantes da Brahma para lutar contra os figurantes da Kantomanji. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é que novos personagens podem ser introduzidos. E isso pode acontecer até rápido. Isso porque a Thousand Winters, eu vou continuar chamando Thousand Winters porque a gente não sabe qual vai ser o novo nome. Enfim, a gangue é recém-criada com os remanescentes da Toman. Então, um dos próximos passos é que pode haver uma luta contra outras gangues menores como forma de se afirmarem. Lembrando que logo depois de ter sido criada, a Toman ganhou fama após derrotar a 9ª geração da Black Dragons, que era liderada pelo Shion Madarame. Agora, finalmente, eu quero falar sobre o assunto que todo mundo deve estar mais curioso, que é sobre o misterioso Haruchio Sanzo. Com relação à revelação de que Mike, Baji e Sanzo eram amigos de infância e que a Senju corria atrás deles, eu confesso que fiquei surpresa. Mas na verdade é algo até natural, já que Shinichiro e Takeyomi eram amigos de infância. Então nada mais justo que Mike, Baji, Sanzo e Senju também fossem próximos. Quanto à ganância do Takeyomi, que ele próprio diz que enlouqueceu, que ele surtou, já foi mostrado no capítulo 229 que a Senju escondia a própria força porque ela percebeu que o seu irmão estava obcecado por dinheiro e isso subiu a cabeça. Dessa forma, sem revelar o quão forte ela era, Senju conseguiria protegê-lo de si mesmo. E outra coisa, o fato da Brahma prestar serviços e estar envolvida com o submundo era algo que incomodava a Senju. Mas finalmente vamos falar sobre um dos personagens mais misteriosos da obra, que é o Sanzo. Atualmente temos mais perguntas do que respostas sobre ele, mas eu vou tentar responder algumas dúvidas. Algumas coisas ficaram mais claras com esse capítulo, como por exemplo, quando o Mucho estava investigando o Baji por suposta traição, o Mucho não entendia porque o Mike mantinha o Baji sempre por perto, e o Sanzo respondeu que ele é um amigo de infância. Mas agora ficou claro que ele sabia disso porque os três estavam juntos desde pequenos. Mas vamos lá, o que sabemos sobre Haruchio Sanzo? Bom, o Mike designou o Sanzo para a 5ª divisão da Toman porque o Mucho era o capitão mais forte e ninguém conseguia lidar com ele nas outras divisões. Apesar da relação deles ter terminado de uma forma trágica, ao reler o capítulo 206 eu consegui enxergar outras coisas. Nesse capítulo, Sanzo diz que é filho único, o que a gente sabe que não é verdade, e que ele adoraria ter um irmão como o Mucho. A conclusão que eu tirei é que nessa época, o Sanzo já tinha cortado relações com a sua família há muito tempo e passou a enxergar o Mucho como um irmão de verdade, substituindo-o pelo irmão que ele perdeu. Só que tudo mudou quando o Mucho traiu o Mike, já que ele era o rei e Sanzo era leal ao Mike acima de tudo. E o que aconteceu é que o Sanzo fatiou o Mucho. Outro ponto importante. O fato do Sanzo ter mentido para o Mucho sobre não ter irmãos deve ter relação com algo grave que aconteceu, ao ponto de ter cortado relações com a sua família, incluindo-se aí Takeyomi e Senju, porque na visão dele, eles devem ter alguma parcela de culpa. Tanto é que ele abandonou o sobrenome Akashi e passou a usar Sanzo. Se não fosse algum problema envolvendo a família dele, o Haruchio não teria motivos para adotar outro sobrenome. Me parece que Haruchio sequer considera Takeyomi e Senju seus irmãos. E na minha opinião, é por isso que ele falou pro Mucho que não tinha irmãos. Outro fato que me fez chegar a essa conclusão é que no capítulo 216, Senju diz que Sanzo não tem interesse nela e nem na Brahman.
Isso me leva a crer que o Sanzo não tá nem aí pro Takeyomi e pra Senju. Eles que se explodam. E também durante a Batalha das Deidades, o Sanzo nem olhou pra cara deles. Mas Takeyomi e Senju também nem deram um oi, né, pro Sanzo. Então, gente, com certeza algo grave aconteceu, porque Sanzo e Senju eram muito próximos durante a infância, mas algo ou alguém os separou. Agora, ao mesmo tempo que o Sanzo não tem o menor interesse nos seus irmãos, ele idolatra o Mike, que para ele é um verdadeiro rei. E eu acredito que a origem dessa idolatria vai ser explicada no próximo capítulo. Mais um detalhe sobre o Sanzo, mas essa parte é uma percepção minha. Ele me lembra muito o Coringa, sim, aquele vilão do Batman. Tanto na questão da cicatriz como na parte da loucura. Isso porque o comportamento imprevisível e errático do Sanzo se assemelha ao comportamento do Coringa. Então eu vou pegar um pouco emprestada a história do Coringa para teorizar sobre a cicatriz do Sanzo e a questão da sua família problemática. O Coringa é um personagem com mais perguntas do que respostas, mas eu vou tomar como exemplo a história contada em Batman, o Cavaleiro das Trevas, que é o filme que o Heath Ledger interpretou o Coringa. Rapidamente, nesse filme ele conta duas versões diferentes sobre a origem de sua cicatriz. A primeira dizia que seu pai era um bêbado que costumava bater em sua mãe. Um dia ele estava mais perturbado que o normal e a mãe do Coringa usou uma faca para se defender. Só que isso deixou o pai do Coringa ainda mais furioso. Então ele se virou para o jovem Coringa, que estava assistindo tudo, e disse: "Por que está tão sério?" E acabou fazendo a cicatriz na boca do Coringa, porque assim estaria colocando um sorriso naquele rosto. A segunda versão é que agiotas desfiguraram o rosto de sua esposa e ela dizia que o Coringa precisava sorrir mais. Então, em solidariedade, o próprio Coringa fez aquela cicatriz na boca, porque assim ele estaria sempre sorrindo. Agora voltando para o Sanzo. A cicatriz dele, obviamente, não é uma marca de nascença, já que na infância dele ele não tinha essa cicatriz. E a origem não parece ter sido algum acidente, porque a cicatriz é uniforme, é igual dos dois lados. Se fosse um acidente, provavelmente essa cicatriz seria diferente de cada lado. Então, alguém fez de propósito essa cicatriz nele. E lembrando das histórias da cicatriz do Coringa, só pode ter duas opções. Ele próprio fez isso, porque ele é meio louco. E 2, alguém fez isso nele, como por exemplo, um pai abusivo que queria puni-lo por algo. Tendo isso tudo em mente, o que será que a Senju quis dizer quando disse: Sanzo se tornou um cara muito perigoso e o impulso do Mike. Isso é tudo minha responsabilidade. Ao mesmo tempo em que Mike, Baji e Sanzo estavam sempre juntos, Senju sempre corria atrás deles. Mas é um hábito normal o irmão mais novo imitar o irmão mais velho. No caso, a Senju é a mais nova dos três, então ela pode ter tentado imitar algo que o Sanzo fez, mas acabou se metendo em encrenca. Também é comum que o irmão mais velho defenda o mais novo, né? Como a gente já viu no caso da Yuzura, que defendia o Hakai, e o Smile, que protegia o Angry. E sabemos que Mike e Baji nunca foram flor que se cheire. Desde molequinhos, eles já aprontavam e Sanzo provavelmente estava metido nessas cagadas. Por sua vez, ainda que a Senju seja uma boa pessoa, pode ser que ela tenha se metido em alguma encrenca e Sanzo foi protegê-la. Conclusão geral. Pegando as informações que temos sobre o Sanzo, temos os seguintes elementos. Em algum momento, o Sanzo se perdeu, cortou relações com seus irmãos, trocou de sobrenome. Provavelmente Akashi era o sobrenome do pai, porque é um costume do Japão os filhos terem o sobrenome do pai. Além disso, o Sanzo idolatra o Mike e a Senju se sente culpada por algo do passado que tem relação com a origem da impulsividade negra do Mike e o fato do Sanzo ter se tornado uma pessoa ruim. Juntando tudo isso, eu imagino duas opções. Opção 1. Senju se meteu em uma encrenca, né? Ela pode ter arranjado briga com gente mais forte e mais velha. O Sanzo precisou defendê-la e Mike precisou interferir. E daí surgiu a impulsividade negra e a admiração do Sanzo pelo Mike. Opção 2. O que também pode ter acontecido é que, por exemplo, o pai deles avisou que era para o Sanzo tomar conta da Senju, já que ele é o irmão mais velho, mas ela fez alguma cagada. E é possível que o Sanzo tenha assumido a culpa por algo que a Senju fez ou foi responsabilizado de alguma forma. E agora, pegando um pouco emprestada a história do Coringa,
Por exemplo, o pai deles pode ser um cara abusivo e violento, quis castigar o Sanzo fazendo a cicatriz na sua boca. Takeyomi e Senju não fizeram nada. Senju, por ser muito nova, né, não tinha muito o que fazer. E Takeyomi possivelmente nem estava presente. Ele poderia estar na Black Dragons quando isso aconteceu. Isso porque a Senju disse que guardava um segredo e Takeyomi parecia estar surpreso. Então, ao que tudo indica, Takeyomi não teve envolvimento nesse incidente. E onde que o Mike entra nisso? Pode ser que quando o Mike descobriu que algo aconteceu com o Sanzo, ele ficou possuído e foi defender o Sanzo. Daí surgiu a impulsividade negra e a admiração do Sanzo pelo Mike. Mas honestamente, eu também não me surpreenderia caso o Sanzo tenha matado o pai, ou seja lá quem for, e tenha ido parar no reformatório. Até porque se Sanzo era amigo de infância de Mike e Baji, por que ele não é um membro fundador da Toman? Talvez porque no momento da fundação da gangue ele estivesse ausente, possivelmente preso no reformatório. Enfim, galera, é muito difícil prever o que aconteceu com Sanzo, mas eu tentei trazer algumas possibilidades. Também pode ser que a história verdadeira seja uma mistura dessas duas hipóteses, ou que seja algo completamente diferente. Mas uma certeza eu tenho. Essa história que será contada no próximo capítulo provavelmente é o motivo do Sanzo ter endoidado, passando a desprezar seus irmãos, né, ao ponto de negar a existência deles quando conversou com o Mútil, ter trocado de sobrenome, e isso deve ter a ver com a origem da idolatria pelo Mike. Depois que deu alguma cagada, o Sanzo deve ter se sentido abandonado pela família e o Mike pode ter sido o único que ficou ao seu lado. Mas a gente sabe que no futuro, tanto o Sanzo como o Takeyomi estavam juntos na Bonten. Eu sempre tive a teoria de que a Senju morreu na linha do tempo original durante a Batalha das Deidades, tendo envolvimento da Hokuhara Tandai na sua morte. Como o Mike vingou a Senju ao matar o South, o único líder que restou foi o Mike, e com isso Takeyomi acabou entrando para Canto Manji, que depois se tornou a Bonten. Então, em algum momento, Takeyomi e Sanzo fizeram as pazes. Eu falei pra caramba, mas eu espero que você tenha gostado do vídeo e espero que eu tenha te convencido a se inscrever, caso ainda não tenha feito isso. E lembrando que você me ajuda muito clicando no like, compartilhando o vídeo com algum amigo e deixando comentários. Não esquece também de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até breve!